A gente tem também, eu queria passar para você comentar um vídeo de uma mobilização que aconteceu hoje, lá em Brasília. Vamos colocar esse vídeo de vários partidos e grupos de esquerda. Residente de Gaza. Você vê o nível das pessoas que estão nesse... Dá para chamar do quê? De uma assembleia de terroristas brasileiros? Pois é, para mim... Qualquer pessoa que apoia o que a gente está vendo, Viva Hamas, uma pessoa que apoia Viva Hamas, depois do que aconteceu, a gente fala muito em liberdade de expressão e discurso de ódio, né, Pavanato? Esse é exatamente o que a gente diz quando a gente fala em discurso de ódio. É o discurso de erradicação do seu oponente. Eles estão pregando a morte de judeus e de israelenses, não só lá em Israel, aqui no Brasil, quando eles apoiam o Hamas. Pois é, exatamente isso. E uma coisa que eu acho muito interessante é esses grupos de esquerda que agora, no momento, estão ficando do lado dos palestinos, negam que exista terrorismo por parte do Hamas, são os mesmos grupos que há pouco tempo atrás estavam taxando tiazinhas, pessoas ali com a Bíblia debaixo do braço, que estavam na porta dos quartéis orando, de terroristas. São as mesmas pessoas que diziam que só por uma pessoa estar se manifestando na frente de um quartel, ela já era uma terrorista. Ela já era uma pessoa antidemocrática, já era uma pessoa que deveria ser responsabilizada. E agora, essas mesmas pessoas que atacaram os manifestantes naquela época, dizem que o que o Hamas fez não é terrorismo. Ora, não é terrorismo? 40 bebês decapitados, 260 pessoas desarmadas dentro de uma festa, mortas, pessoas de diferentes países, e tentam fazer parecer como se fosse uma luta de resistência, uma luta de um povo oprimido, que, na verdade, desde que surgiu o Estado de Israel, diversas tentativas de paz foram feitas, e Israel aceitou quase todas, e em todas elas, lideranças palestinas recusaram a paz. Porque essas mesmas lideranças não querem a paz. Vamos parar para analisar os objetivos do Hamas? O objetivo do Hamas é apenas um Estado legítimo palestino? Não. O objetivo do Hamas oficial é a aniquilação de Israel e do povo judeu. Inclusive, a aniquilação de cristãos. Abertamente. O líder do Hamas já disse isso abertamente. Porque para eles, qualquer outra religião diferente do islamismo é uma religião de infiéis. Para eles, o povo judeu não tem o direito de existir. É esse tipo de gente que é tratada como vítima. Gente que quando tem bombardeio de Israel, Israel avisa, olha, é o único país do mundo que faz isso. Eu vou bombardear em determinado lugar, tira os civis de lá. O que o Hamas faz? Coloca pessoas no telhado. Tem diversas cenas dessas, de fato, isso acontecendo. Crianças, velhinhos, homens e mulheres sendo colocados no telhado para serem bombardeados para proteger terrorista. É esse grupo que é tratado pela imprensa como bonzinhos. E daí ficam lá, inclusive, até postei hoje, uma distorção que eles fazem, né? Eles colocam um mapa ali do começo do surgimento de Israel, com uma quantidade suposta de palestinos num determinado território, e eles colocam como se os palestinos estivessem perdendo espaço. Israel está tomando espaço ali, oprimindo os palestinos. Só que é um mapa absolutamente falacioso, é uma ficção que eles inventaram. Eles tratam aquele território anterior ali, o Estado de Israel, como se fosse um território palestino. Não existia nenhuma nação palestina, não existia um Estado palestino estabelecido. Nunca existiu um Estado palestino. O que existia eram diversos grupos árabes divergentes entre si, que dividiam o território com diversos grupos judeus. Ou seja, não existia nenhuma nação naquela região.
Não existiu nenhum tipo de tomada de território de uma nação existente, porque não existia nação. Então Israel se estabelece como Estado legítimo, se coloca à disposição para fazer paz. Inclusive, em uma das tentativas de paz, Israel se comprometeu a entregar 73% do território para os palestinos, e mesmo assim eles não aceitaram. Em uma das propostas encaminhadas na época do Bill Clinton, se eu não me engano, 14 resoluções, 14 concessões que Israel fazia para tentar chegar a um acordo de paz foram rejeitadas pelas lideranças palestinas. Em todos os momentos, Israel tentou fazer a paz. Vocês sabiam que no governo, dentro de Israel, dentro do parlamento judeu, existe a participação, inclusive, de um partido muçulmano, que na última eleição teve recorde de eleitos. Então a luta que a gente tem que colocar aqui bem claramente é entre um grupo terrorista e uma nação democrática e livre estabelecida. É a luta entre um grupo que coloca crianças no telhado e um grupo que coloca soldados na frente das crianças para protegê-las. É a luta entre um grupo que respeita os direitos humanos e um grupo que é absolutamente bárbaro, desrespeita qualquer tipo de convenção internacional, decapita bebês e crianças. E você não vê o ministro dos Direitos Humanos brasileiro, que um marginal toma tiro da polícia legitimamente, ele vai lá e defende, é o primeiro a sair em defesa e atacar a polícia. Aquele que defende criminosos da pior espécie, você não vê ele se posicionar a favor dos civis israelenses. Ele foi se posicionar, inclusive, em relação a um brasileiro que morreu nesse atentado terrorista, e ele é incapaz de chamar de atentado terrorista. É esse o nível da nossa representação. É esse o nível dos nossos representantes. Pessoas que são lenientes com grupos terroristas. Enquanto o mundo inteiro chora, o nosso ministro dos Direitos Humanos é incapaz de derramar uma lágrima por inocentes. Então, a esquerda brasileira, para quem ainda tem algum tipo de apreço por essa gente que está governando o nosso país, ela é podre. Ela não tem direitos humanos, é apenas uma ficção que eles usam para defender criminosos. Porque quando se trata de defender direitos humanos de verdade, eles não defendem. O que importam são os objetivos ideológicos. E se para os objetivos ideológicos deles, eles precisam criar a fantasia de que os palestinos são oprimidos e de que o imperialismo está oprimindo os palestinos, eles são apenas revolucionários, eles vão usar essa narrativa. Eles vão distorcer os fatos e ignorar todos os civis que foram brutalmente assassinados dentro do território israelense. Então é triste ver que o Brasil caiu na mão desse tipo de gente. Se fosse um governo Bolsonaro nesse momento, com certeza nós estaríamos tendo uma postura muito mais abrangente de apoio ao governo judeu, ao Estado de Israel, que foi o Estado que, inclusive, cedeu apoio ao Brasil quando nós tivemos a tragédia aqui das barragens. Foi o Estado que encaminhou militares para ajudar os brasileiros. E agora nós temos uma postura covarde por parte do Estado brasileiro, porque, infelizmente, quem está tomando conta do nosso país é esse governo de extrema esquerda, tomado por pessoas que apoiam o regime tirânico e terrorista do Hamas. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilhe sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.